Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Cristo de novo na área para a nossa leitura da Palavra de Deus e que sejamos transformados através dela. Que bom que você está aí junto comigo nessa jornada. Teve um vídeo que eu fiquei impressionado com quanto o YouTube entregou, fico muito feliz. Deu até 900 e poucas visualizações agora que eu vi ela. Nossa, podia ser todos, né? Mas é Deus que está cuidando disso. E cada um dos irmãos e irmãs que estão acompanhando junto comigo, eu fico feliz com isso, que realmente possamos engajar as pessoas para a leitura da Palavra de Deus e que possamos fazê-la todos os dias, ok? Dito isso, bora para a nossa leitura de hoje, 323. 323. O que vocês acham? Comentem aí. Como é que está sendo essa jornada de vocês conosco? Pegou lá o teu café? Olha só. Café quentinho. Agora está mais friozinho aqui. Esfria, esquenta, esfria, esquenta, esfria, esquenta. A gente quase não sabe o que o clima vai decidir. Parece que o ânimo oscila demais aqui em Curitiba. Mas aí esses dias a gente tinha um dia bonito, tanto que eu gravei um vídeo falando sobre o porquê que eu estou lendo a Bíblia. Provavelmente vai ser lançado, ou já foi lançado, ou vai ser agora nesses dias aí. Foi, ou vai, ou foi. Mas o que importa é que aqui a gente possa fazer a nossa leitura da Palavra de Deus firme. E como vocês sabem, estamos fazendo a leitura de Salmo, Antigo Testamento, um trecho do Novo Testamento, Salmo e Provérbios. Meu olho está coçando, não sei porquê, começou a coçar aqui. Coçar é gostoso. E isso é para a nossa edificação, a tua edificação, para que a gente cresça no Senhor e compreenda cada vez mais quem é o nosso Senhor Jesus, quem é o Pai, quem é o Espírito Santo e como eles agem na terra e como eles se manifestam através dos teus filhos, da tua vida, da minha vida. Para isso precisamos ler, beleza? Então pega lá teu chá, teu café, teu suco, o que você estiver tomando, se aconchegue, não a ponto de adormecer, mas vamos pegar a Palavra de Deus e vamos ler hoje. Ezequiel 39, 1 a 40, 27. Já estamos quase finalizando Ezequiel. E aí depois nós estamos indo para frente. O que vai ser? Daniel. Aí nós estaremos em Daniel, beleza? Então vamos lá. Filho do homem, profetize contra Gog e diga: assim diz o Senhor Deus, eis que estou contra você, Gog, príncipe de Ross, de Meseque e Tubal. Eu o farei mudar de direção e o conduzirei. Farei com que você venha dos lados do norte e trarei aos montes de Israel. Então tirarei o arco de sua mão esquerda e farei cair as flechas que estão em sua mão direita. Nos montes de Israel você cairá, você, todas as suas tropas e os povos que estão com você. Eu a entregarei a todo tipo de ave de rapina e aos animais selvagens para que o devorem. Você cairá em campo aberto porque eu falei. Diz o Senhor Deus: porei fogo em Magog e nos que vivem em segurança nas terras do mar. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel e nunca mais deixarei que o meu santo nome seja profanado. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Eis que vem e se cumprirá, diz o Senhor Deus, que este é o dia de que tenho falado. Os moradores das cidades de Israel sairão e farão fogo com as armas, queimando as couraças e os escudos, os arcos e as flechas, os porretes e as lanças. Farão fogo com tudo isso durante 7 anos. Não terão de trazer lenha do campo, nem cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo. Saquearão aqueles que os saquearam e despojarão aqueles que os despojaram, diz o Senhor Deus. Naquele dia farei a Gog
um lugar de sepultura em Israel e vale dos viajantes, a leste do mar, que fará parar os que passarem por este lugar. Gog e todo o seu exército serão sepultados ali, e aquele lugar será chamado de Amon-Gog. A casa de Israel levará 7 meses para sepultá-los, a fim de limpar a terra. Sim, todo o povo da terra os sepultará, e o dia em que eu for glorificado será para eles um dia memorável, diz o Senhor Deus. Serão separados homens que, sem cessar, percorrerão a terra para sepultar os que tenham ficado nela, para a limpar. Depois de 7 meses iniciarão a busca. Ao percorrerem a terra, se um deles encontrar um osso humano, porá ao lado um sinal, até que os coveiros o sepultem no vale do exército de Gog. Também haverá uma cidade com o nome de Amoná. Assim limparão a terra. Filho do homem, assim diz o Senhor Deus: diga às aves de toda a espécie e todos os animais selvagens: reúnam-se e venham de toda parte para o sacrifício que eu estou oferecendo para vocês, um grande sacrifício nos montes de Israel. Vocês comerão carne e beberão sangue, comerão a carne dos poderosos e beberão o sangue dos príncipes da terra, os carneiros e cordeiros, os bodes e novilhos, todos engordados em Bazã. Vocês comerão gordura até se fartarem e beberão sangue até ficarem embriagados no sacrifício que oferecerei por vocês. À minha mesa vocês se fartarão de cavalos e de cavaleiros, de valentes e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Deus. Manifestarei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo que eu tinha executado, e a minha mão que eu tiver posto sobre elas. Desse dia em diante, a casa de Israel saberá que eu sou o Senhor, seu Deus. As nações saberão que a casa de Israel foi levada para o exílio por causa da sua iniquidade, porque foram infiéis a mim. Assim escondi deles o meu rosto, eu os entreguei nas mãos dos seus adversários, e todos eles caíram à espada. Eu os tratei de acordo com a sua impureza e as suas transgressões, e escondi deles o meu rosto. Portanto, assim diz o Senhor Deus: agora restaurarei a sorte de Jacó, e me compadecerei de toda a casa de Israel. Terei zelo pelo santo nome, pelo meu santo nome, quando eles habitarem seguros na sua terra, sem haver quem o atemorize. Esquecerão a sua vergonha e toda a infidelidade com que se rebelaram contra mim. Quando eu tornar a trazê-los do meio do povo, eu os houver ajuntado das terras de seus inimigos, revelarei neles a minha santidade diante de muitas nações. Saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, quando virem que eu os enviei para o cativeiro entre as nações e os tornei a juntar para voltarem à sua terra, e que não deixarei que nenhum deles fique no exílio. Nunca mais esconderei deles o meu rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. No 25º ano do nosso exílio, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos após a queda da cidade de Jerusalém, nesse mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou para lá. Em visões, Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, sobre o qual havia uma estrutura de cidade para o lado sul. Ele me levou para lá e eu vi um homem cuja aparência era como a de bronze. Estava em pé junto ao portão e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. O homem me disse: Filho do homem, veja com os próprios olhos, ouça com os próprios ouvidos e preste atenção em tudo o que eu lhe mostrar, porque para isso você foi trazido aqui. Anuncie à casa de Israel
tudo o que você está vendo. Viu uma muralha externa que rodeava todo o templo e na mão do homem uma cana de medir que tinha 3 metros de comprimento. Ele mediu a largura da muralha e deu 3 metros. Mediu a altura, deu 3 metros. Então veio ao portão que dava para o leste e subiu pelos seus degraus. Mediu o limiar do portão e deu 3 metros de largura. Cada câmara lateral tinha 3 metros de comprimento e 3 metros de largura. O espaço entre uma e outra câmara era de 2,5 metros. O limiar do portão junto ao vestíbulo e a porta interior tinha 3 metros. Também mediu o vestíbulo da porta interior e deu 3 metros. Então mediu o vestíbulo do portão, que tinha 4 metros, e os seus pilares, que tinham 1 metro. O vestíbulo do portão está voltado para o templo. O portão do lado leste possuía 3 câmaras de cada lado, cuja medida era a mesma para cada uma. Também os pilares de cada lado tinham a mesma medida. Em seguida, ele mediu a largura da entrada do portão, que era de 5 metros. A profundidade da entrada era de 6,5 metros. Diante de cada uma das câmaras havia uma mureta, que tinha 0,5 metro de espessura. Cada câmara tinha 3 metros de cada lado. Então ele mediu o portão desde a extremidade do teto de uma câmara até a outra, e deu 12,5 metros. As portas das câmaras ficavam uma diante da outra. Mediu a distância até os pilares e deu 30 metros. E o átrio se estendia até os pilares ao redor da porta, desde a dianteira do portão de entrada até a dianteira do vestíbulo da porta interior. A distância era de 25 metros. Havia também janelas com ripas, faixas sobrepostas para as câmaras e para os pilares, e do mesmo modo para os vestíbulos. As janelas ficavam ao redor pela parte de dentro, e nos pilastres haviam palmeiras esculpidas. Ele me levou ao átrio exterior, e eis que havia nele câmaras e um pavimento em volta de todo o átrio. Diante desse pavimento havia 30 câmaras. O pavimento ao lado das portas tinha o mesmo comprimento das portas. Esse era o pavimento inferior. Então mediu a largura desde a dianteira do portão inferior até a dianteira do átrio interior, e deu 50 metros de lado leste e do lado norte. Quanto ao portão que dava para o norte, no átrio exterior, ele mediu o seu comprimento e a sua largura. As suas câmaras, 3 de um lado e 3 do outro, os seus pilares, os seus vestíbulos, tinham a mesma medida. No primeiro portão, 25 metros de comprimento e 12,5 metros de largura. As suas janelas, os seus vestíbulos, as suas palmeiras esculpidas tinham a mesma medidas do portão que dava para o leste. Subia-se para esse portão por 7 degraus, e o seu vestíbulo estava diante dele. Esse portão do átrio interior estava diante do portão do norte, como no caso do portão do leste. Ele mediu de um portão a outro portão e deu 50 metros. Então ele me levou para o lado sul, e eis que havia ali um portão que dava para o sul. Ele mediu os pilares e os seus vestíbulos, que tinham a mesma dimensão dos outros. Haviam também janelas ao redor de seus vestíbulos, como as outras janelas. O comprimento era de 25 metros e a largura de 12,5 metros. Havia uma escada de 7 degraus, e os seus vestíbulos estavam diante dela. O seu vestíbulo estava diante dela. E tinham palmeiras esculpidas nos pilares, tanto de um lado como do outro. O átrio interior também tinha um portão que dava para o sul. Ele mediu de um portão ao outro, na direção do sul, e deu 50 metros. Tiago 2,14 a 3,18. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa
e necessitando de alimento diário, e um de vocês lhes disser: vão em paz, tratem de aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu, com as obras, lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem, até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou? E se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isto lhe foi atribuído para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Assim, vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Olha só como Tiago diz: adianta você fazer coisas boas, só que você não ter fé? Adianta você ter fé, mas não praticar as obras? Por isso que as coisas caminham juntas. Nós não fazemos obras para ser salvo, mas nós somos salvos para boas obras. Essa é a questão aqui que Tiago está falando para nós. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca de cavalos, para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observe igualmente os navios. Sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme, elevando-os para onde o piloto quer. Assim também a língua. Pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam, como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesmo é posta em chamas pelo inferno. Eu estava vendo, a gente assistiu aquele seriado Blacklist e tem outras que falam muito sobre o governo, conspirações e tal. E a gente percebe que lá tudo é manipulado por onde? Aquilo que a gente fala, aquilo que a gente indica através daquilo que nós falamos. Sendo verdade, sendo mentira. Por isso que a Bíblia, já desde o começo, fala: cuidado, porque a língua, ela é um bicho difícil de ser domado. É por isso que nós precisamos colocar a língua e o nosso corpo inteiro debaixo da orientação do Espírito Santo e que ele possa tomar conta disso. Senão, a gente só fala besteira. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano, mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incutido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor, o Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. Se uma só boca procede bênção e maldição, meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também a fonte da água salgada não pode dar água doce. Quem entre vocês é sábio e inteligente, mostre as suas obras
em mansidão, de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Se pelo contrário vocês têm em seu coração inveja, amargura e sentimento e rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, há ainda confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia e o fruto da justiça para os que promovem a paz. Aí, ó. Por isso que precisamos estar debaixo do cuidado de Deus, da condução do Espírito Santo, e que dentro disso nós possamos entregar a condução da nossa língua, do nosso falar, do nosso proceder para o Espírito Santo, para que a gente possa promover a paz entre os irmãos, a paz que é fruto de justiça, e que semeamos o fruto do Espírito Santo na vida das pessoas, que elas possam caminhar junto com Deus dessa forma. E isso é que é importante para nós. Salmo 118, 18. Dêem graças a Deus porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, os que temem o Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Na angústia invoquei o Senhor, e o Senhor me enviou e me pôs a salvo. O Senhor está comigo, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? O Senhor está comigo para me ajudar, por isso verei a derrota dos meus inimigos. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos seres humanos. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Elas me cercaram, sim, me cercaram de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém como fogo em espinhos foram queimados, em nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me ajudou. O Senhor é minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação. A mão do Senhor faz proezas, a mão do Senhor se eleva, a mão do Senhor faz proezas. Não morrerei, pelo contrário, viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. E Provérbios 22:2, por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente a ordem é mantida. Terminamos aí a nossa leitura de 323. Estamos aí avançando cada vez mais para o final. Olha isso aqui, ó. Cada vez mais estamos chegando no final desta etapa. Não que, terminei de ler a Bíblia, agora eu estou tranquilo, não preciso mais ler. Não, sim. Precisamos estudá-la para conhecer cada vez mais o Senhor e como Ele nos vê. Olhos de misericórdia, de compaixão, e também nos enxerga como grandes no reino, mas que possamos ter a postura de humildes no reino. Amém? Dito isso, eu sou o pastor Christopher. Assine o canal, ative o sininho, compartilhe, dê um like, comente, para que assim o YouTube entenda que é bom entregar esse conteúdo da palavra de Deus lida para as pessoas e que elas se inspirem com isso, para que possam diariamente buscar o Senhor através dela. Deus abençoe vocês e nos vemos na leitura de amanhã.